No vídeo de hoje vamos falar do dia em que o Cleveland perdeu sua casa e sem ter aonde ficar decidiu se mudar para ir em busca dos seus sonhos. Ele então resolveu passar em sua cidade natal. Lá ele encontrou seu antigo amor do colégio, que também estava divorciada. Isso faz Cleveland ter esperança de finalmente a conquistar, mas assim como na sua adolescência ele não toma atitude e acaba perdendo ela de novo. Mas com o apoio do seu filho ele cria coragem e acaba ficando com ela. Ouviu, otário? Essa coisa gostosa é minha. O episódio começa com Peter e seus amigos no Ostra Bêbada, contando piadas e se divertindo. No entanto, Cleveland estava visivelmente triste e abatido, incapaz de se alegrar com as piadas do Peter, ao ser questionado sobre o motivo de sua tristeza. Cleveland revela que o resultado do divórcio com sua ex-esposa, Loretta, saiu e ele perdeu sua casa para ela. Nesse momento ele desaba em lágrimas, chegando a perguntar se poderia morar no sofá de Quagmire. Infelizmente seu pedido é negado, já que Quagmire usava o sofá para encontros com mulheres estranhas. Cleveland tenta então pedir abrigo a Joe, mas este recusa imediatamente, sem dar qualquer explicação. Em sua casa, enquanto tomava banho, Cleveland começa a conversar com seu filho Cleveland Jr. sobre a urgência de desocuparem a casa, pois tinham até o outro dia para sair e ainda não sabiam para onde iriam morar. Enquanto isso, Peter estava no jardim de sua casa, prestes a fazer outra de suas coisas malucas. Ele tinha a ideia de tentar alcançar o Papaléguas usando um foguete amarrado em suas costas. Peter pede a Brian para acender o foguete. Apesar de Brian achar a ideia completamente estúpida, ele acende e faz com que o Peter saia descontrolado e acaba atingindo a casa de Cleveland, destruindo parte dela e fazendo cair com a banheira em seu jardim. Irritado e cansado de ser tratado com desrespeito, Cleveland decide que o melhor é se mudar da cidade. Ele reúne seus amigos em casa para avisar que ele e seu filho vão se mudar para a Califórnia em busca do seu sonho de se tornar olheiro da segunda divisão da Liga Profissional de Beisebol. Surpresos com a notícia, Lois pergunta a Cleveland se ele precisa de algo antes de ir embora. Aproveitando-se do pedido, Cleveland pede para ela e Bonnie se beijarem, deixando as duas bastante desconfortáveis. Inicialmente incertas, elas concordam em fazer isso. Desde que haja champanhe, Cleveland abre uma garrafa e serve para as duas. Após alguns goles, elas trocam alguns selinhos, mas as coisas rapidamente esquentam, e todos ficam surpresos ao ver elas se pegando no sofá. Poxa, essa foi a primeira vez que eu pedi uma coisa que eu realmente queria. E assim o Cleveland se despede dos amigos e parte com seu filho para a Califórnia. Durante a viagem, o Cleveland Jr. pergunta se mudar para a Califórnia seria realmente a decisão certa. Cleveland responde que para encontrar a felicidade, eles precisam se arriscar na vida, mas antes de chegar à Califórnia, decidem passar alguns dias em Astor Bend, na Virgínia, a cidade natal de Cleveland. Em sua visita à cidade, Cleveland decide levar seu filho para ver seus troféus na antiga escola. Chegando lá, vê que a estante havia sido mudada de lugar. Com isso ele decide ir até a direção perguntar por seus troféus. Lá ele encontra a Dona Tams, uma antiga paixão do Cleveland da época do colegial. Porém ele nunca conseguiu expressar seu amor por ela, e por isso ela se envolveu com um cara chamado Robert, que apesar de tratar a dona de forma bem escrota, o cara tinha atitude de chegar nela. Ao saber que Cleveland estava de volta à cidade, Dona o convida para passar esses dias em sua casa. Cleveland, surpreso, questiona se Robert não se importaria com sua presença, mas Dona revela que eles se divorciaram. Essa notícia deixa Cleveland animado com a possibilidade de uma segunda chance com ela. Na casa de Dona, Cleveland conhece seus novos vizinhos. Primeiro Lester, um caipira folgado e completamente burro. Você está bem, Dona? Tô ótima, Lester. Por quê? Bem, dois caras negros seguindo você. Não, desculpe, eu esqueci. Você também é negra. Em seguida, ele encontra Holt, um homem baixinho metrosexual que ainda mora com a mãe. Além disso, Cleveland conhece os filhos de Dona. Primeiro Halo, que naquele momento estava em casa por ter sido expulso da escola. E depois a Roberta, que assim como foi com sua mãe no passado, também estava se envolvendo com um homem que não é bom para ela. Durante o jantar, Roberta menciona que sairia com seu namorado Federline, mas Dona a proíbe, argumentando que ela teria aula no dia seguinte. No entanto, a Roberta insiste falando que só ia lá para estudar com o namorado. Estudar o piruzão. Halo! Ai, esses meus filhos estão precisando de um pai. Dona pede para a filha voltar antes das 10 horas, mas ela responde de forma grosseira, falando que voltaria a hora que quisesse. Cleveland tenta conversar e dar conselhos,
mas a garota se recusa a ouvir, então ele decide falar com o namorado dela. Com isso ele vai até Federline tentar conversar de boa com ele, mas diante da atitude desrespeitosa do garoto, Cleveland o retira do carro e o faz prometer que trará Roberta de volta até às 10 horas. Muito assustado, o moleque concorda. Após esse apavoro, aparece o outro vizinho, o urso chamado Tim, que parabeniza Cleveland pela sua atitude. Um urso! Um negro, viu? Isso não é tão bom, isso é muito chato, viu? Você não deve fazer isso não, mas... Após o apavoro, Federline traz a Roberta para casa exatamente às 10 horas, para o azar do Cleveland, já que ele estava prestes a pegar a dona. Com o êxito de ter feito a Roberta chegar na hora certa em casa, Cleveland prometeu fazer com que o Ralo voltasse à escola. No dia seguinte, Cleveland tem uma breve conversa com a professora e consegue permissão para que Ralo retorne à sua turma. Cleveland ensina ao garoto como inventar desculpas para olhar as saias das colegas na escola sem ser notado, evitando assim outra expulsão. Ralo segue as instruções de Cleveland, deixando cair o lápis no chão para ter a desculpa de passar por debaixo da mesa e assim olhar para todas as meninas. É isso aí. E por falar em lápis, eu tenho um bem pontudo nas minhas calças agora. Após Cleveland conseguir restabelecer a ordem com os filhos da dona, ela percebe que eles realmente precisam de um pai em suas vidas e que ela também precisava de um homem. Então chega à conclusão de que o melhor a fazer é voltar com Robert, seu ex-marido. Cleveland ficou chateado e decidiu partir para a Califórnia antes do previsto. Apesar do pedido da dona para ficarem mais uma noite, ele inventou várias desculpas e resolveu partir. No caminho, Júnior relembrou a frase que seu pai falou no dia anterior, que para ser feliz era preciso se arriscar na vida, questionando por que estavam indo para a Califórnia quando a verdadeira felicidade dele estava com Donna na Virgínia. As palavras de Júnior fizeram Cleveland decidir voltar para Stone Bend. Ele finalmente reúne coragem para se expressar com Donna, apesar de ter sido hesitante no passado. Enquanto Robert sempre agia e acabava conquistando ela antes do Cleveland, ele também decide confrontar Robert, afirmando que seria um pai mais presente para os filhos dela, já que Robert mal sabia em qual série escolar eles estavam. Quando Donna pergunta sobre o sonho de Cleveland na Califórnia, ele responde que seu verdadeiro sonho era ficar com ela. Nesse momento, ele expressa todo o amor que sempre sentiu por Donna, afirmando que ela era seu verdadeiro amor. Donna, por sua vez, revela que esperou 25 anos por essa atitude, pois sempre o amou também. Essa confissão permite que Cleveland finalmente se vingue por Robert ter sido um completo babaca com ele. Ouviu, otário? Essa coisa gostosa é minha. Com isso eles se casam, trazendo felicidade não apenas para o casal, mas também para seus filhos, que se alegram com a formação dessa nova família. Somos a família Sol Lacidó Negra. Só que eu não sou um arquiteto gay e minha mulher não tá transando com meu filho. Ainda não. E esse foi o dia que o Cleveland saiu de Quahog para começar uma nova vida em Stone Bend. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sino das notificações para saber sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.